câncer de tireoide. Peguei as principais dúvidas que eu recebi lá no meu Instagram e trouxe aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre essa doença, desde o diagnóstico, tratamento, prognóstico, chance de cura, para que você entenda que não é um bicho de 7 cabeças e que provavelmente o seu tratamento vai dar certo. Eu sou o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Eu tenho aqui esse canal no YouTube e o meu Instagram e o meu TikTok, que eu produzo conteúdo de qualidade para pacientes, sempre explicado de uma forma clara, fácil de entender, para que você tenha todas as informações disponíveis e consiga decidir o que é melhor no seu tratamento. Já te peço para que me siga por aqui, para que curta esse vídeo. Caso você queira participar dessas perguntas aqui, me siga lá no Instagram. Eu tenho aberto as caixinhas de perguntas nos sábados e estou gravando aqui no domingo de manhã essas respostas, né? Ficou bem bacana, eu selecionei de uma forma bem didática. Recebi centenas de perguntas, não consigo responder todo mundo, mas eu peguei as perguntas mais repetidas e coloquei numa ordem que faz sentido, né? Então, mesmo não respondendo diretamente a sua pergunta, eu respondo de outra pessoa que perguntou de uma forma muito parecida, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui as imagens na tela, para mim tá tudo ok. Eu costumava fazer um vídeo ao vivo nas terças à noite, mas esse vídeo ao vivo agora em 2025 não tenho mais aquele tempo disponível, esse tempo agora eu estou com a minha família, descansando, porque eu tenho trabalhado cada vez mais, muitas consultas, muitas cirurgias, inclusive tenho sempre que lembrar, né, eu atendo em Fortaleza e em algumas cidades aqui do interior do Ceará, também faço atendimento online, sobre atendimento comigo, caso você queira ser meu paciente ou até fazer sua cirurgia comigo, na descrição desse vídeo tem lá a informação de contato, tanto o WhatsApp quanto o meu site, tá? Então, voltando, né? Quer dizer, começando, a primeira pergunta, todo câncer é maligno? Então, algumas pessoas, né, não entendem esses termos básicos, realmente assusta bastante, confunde bastante. Então, vamos aqui para as imagens, que facilita entender. Então, existem tumores de uma maneira geral. Um tumor, ele pode ser um tumor benigno, ele pode ser um tumor maligno. Então, um tumor benigno, tá aqui ele é uma lesão que vai crescendo e vai empurrando as estruturas ao redor. É algo benigno porque ele não se espalha, ele é apenas localizado. Já um câncer, que é a mesma coisa de maligno, ele pode se espalhar e ele pode invadir tecidos ao redor. Então isso significa que as lesões benignas, elas dificilmente matam, porque ele basicamente só causa o efeito local. Então trazendo para a tireoide, a maioria dos nódulos são benignos, e eles vão crescendo e vão empurrando os tecidos ao redor. Então, quando fica muito grande, pode causar problema, mas quando é pequenininho, não costuma causar tanto problema assim. É possível viver a vida toda com um nódulo benigno, né, sem precisar de tratamento. Mas um nódulo benigno grande, ele causa uma compressão da via aérea, o paciente pode ter dificuldade de respirar, pode ter uma dificuldade de engolir se o caroço está muito grande, é algo visível e existe o risco dele não ser benigno, pois o exame padrão ouro que diferencia se é maligno ou benigno é a biópsia feita após a remoção completa do tumor. Então, enquanto não é feita a remoção, a gente não tem certeza. Certeza é só quando tira. Então, em alguns casos, um nódulo grande que se acha que é benigno, ele pode não ser. Pode dentro dele já ter uma área de câncer, de ser maligno, né? Outro ponto importante em relação ao câncer é que ele tem a capacidade de se espalhar. Então, ele pode enviar metástases. Metástases é como se fosse o câncer que saiu de um local e apareceu em outro local. Isso acontece ou pela via linfática, pelos vasos linfáticos, ou pela via sanguínea, pela via hematogênica. Então, no câncer de tireoide mais comum, que é o papilífero, o carcinoma papilífero, ele se espalha principalmente pela via linfática, para os linfonodos do pescoço. É por isso que o tumor começa na tireoide, vai se espalhando para os linfonodos do pescoço, à medida que o tempo vai passando e o paciente não faz o tratamento. O ideal é descobrir o tumor bem cedo, quando ainda está restrito na tireoide, pois a chance de cura é maior. A chance de você conseguir o controle total da doença, remover toda a doença é maior. O carcinoma folicular, ele tem uma capacidade maior de metástase por via sanguínea, então ele consegue, ao invés de ficar no pescoço, ir para o pulmão, por exemplo, ir para o fígado. O carcinoma medular, que é um outro tipo de câncer de tireoide mais raro, ele também tem essa capacidade, tanto de ir para os linfonodos como ir para outros locais, tá? Mas a maioria dos casos, quando descobre, está bem no começo, e essa metástase, esse câncer se disseminando, acontece de forma lenta. Então, a boa notícia é que, mesmo que demore algumas semanas a meses para fazer o tratamento, isso não costuma impactar o prognóstico, pois ele se espalha muito lentamente. Mas respondendo à pergunta, todo câncer é maligno, né? Todo maligno é igual a câncer, tá? Já benigno é que não é câncer, não se espalha, mas pode ser câncer caso tenha sido mal avaliado.
Pergunta bem interessante, o câncer de tireoide vem aumentando no Brasil? Isso, na verdade, não é só no Brasil, é no mundo todo. Existe uma tendência de termos cada vez mais casos de câncer de tireoide, principalmente por conta do aumento da incidência do carcinoma papilífero da tireoide. Existem diversos estudos buscando encontrar a causa disso, mas até o momento nós não temos essa informação. Eu trouxe aqui um gráfico de um estudo, acho que dá até para aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Então aqui a gente está vendo um gráfico que ele mostra vários tipos de câncer de tireoide. Então esse em laranjinha é o total, mas logo abaixo a gente vê que o aumento total de casos aconteceu por conta de aumento dos casos de carcinoma papilífero da tireoide. Aqui é um gráfico que ele pega desde 95 até 2015, então um período considerável de vários anos em que a gente vê que ao longo dos anos a incidência do papilífero aumentou consideravelmente, mas o folicular se manteve estável, o medular se manteve estável e o anaplásico também. Outra coisa boa é que a mortalidade é esse daqui. Apesar de termos mais casos de câncer de tireoide, a mortalidade não se alterou. Quer dizer, não morreram mais pessoas por câncer de tireoide. Isso significa que o tratamento está funcionando. As pessoas descobrem o câncer, tratam e ficam curadas, não morrem desse câncer de tireoide. Então, por um lado, é uma informação ruim saber que está aumentando, mas por outro lado, é bom saber que existe tratamento. E aí, a dica é se cuidar, é fazer um exame de ultrassom de tireoide para detectar esse câncer no começo. Nos primeiros momentos, esse tumor ele não é sintomático, ele não causa nenhum sintoma, ele é bem silencioso e a gente só descobre através do exame de ultrassom. Tá? Então, principalmente se tem casos na família ou se tem algum problema na tireoide, problema de hormônio da tireoide, é recomendado fazer o ultrassom para detectar algum nódulo ou até mesmo um câncer de tireoide. Vamos lá, aqui eu trouxe duas perguntas que são relacionadas, pois trazem informações sobre os cânceres de tireoide, os tipos de câncer de tireoide. A primeira pergunta se o carcinoma papilífero é um câncer agressivo e a segunda pergunta sobre o carcinoma medular. Então, nós temos esses tipos de câncer de tireoide. O carcinoma papilífero, que ele representa 99% dos casos, é muito prevalente, é o mais comum. O carcinoma folicular da tireoide, que ele é bem parecido com o carcinoma papilífero. Os dois vêm da mesma célula, da célula folicular, que sofreu mutações e desenvolveu um desses dois tipos de câncer. Por ser muito parecido, ele é chamado bem diferenciado e ele responde a tratamentos como a iodoterapia, já que a célula da tireoide absorve o iodo, então esse tumor, por ser parecido com a célula da tireoide, também absorve o iodo radioativo e se destrói. O carcinoma medular, ele vem de um outro tipo de célula, que é a célula parafolicular, que produz a calcitonina, então ele não responde à iodoterapia e ele é bem mais raro, já que na tireoide tem bem menos célula parafolicular. Então, menos de 1% dos casos de câncer de tireoide é do medular. E o carcinoma anaplásico, ele é um dos tipos de câncer mais agressivos do ser humano. Existem teorias que sugerem que ele vem de um carcinoma papilífero ou folicular que foi desdiferenciado, se tornou totalmente indiferenciado e tem uma capacidade de crescer muito rápido, se espalhar muito rápido. Então a chance de cura do anaplásico é quase 0%. A maioria dos pacientes não escapa, infelizmente. Mas a boa notícia é que ele é muito raro, costuma acometer apenas pessoas idosas com histórico de bócio que nunca foi tratado. Então se você tem um bócio, talvez seja melhor tratar, justamente pensando nessa evolução desfavorável. O linfoma de tireoide também é um tumor raro que, quando surge, ele parece muito um carcinoma anaplásico. Aparece em pessoas idosas, uma tireoide que cresceu rápido, porém, diferente do anaplásico, o linfoma de tireoide ele tem tratamento. A gente trata com quimioterapia e ele desmancha todo, nem sequer de cirurgia precisa, no máximo uma cirurgia para ter a biópsia. Então, esses são os tipos de câncer, os que têm as melhores curas, chance de cura, né? Carcinoma papilífero e carcinoma folicular, porém, isso depende diretamente do estadiamento, de quão cedo você pegou. Então, carcinoma papilífero, em regra, a maioria dos casos não é agressivo. Mas existem tumores que são agressivos, no sentido de quando descobre, já tem vários linfonodos acometidos, faz a cirurgia, poucos meses depois aparecem linfonodos novamente, sendo necessário operar novamente. Então é algo que depende muito de cada caso e o mais importante é conseguir adequar a agressividade do tratamento à agressividade da doença. Se o tratamento é pouco agressivo, quer dizer, se você não faz a cirurgia adequada,
removendo toda a doença, se você não faz a iodoterapia e é uma doença agressiva, essa doença ela vai tomar de conta. Então o tratamento ele precisa, é igual a punição e o crime. A punição ela tem que ser mais forte do que o crime justamente para inibir. Da mesma forma, o tratamento ele tem que ser, né, mais agressivo do que a doença, senão quem vai prevalecer é a doença. Aqui eu trouxe gráficos de sobrevida só para que você veja em relação a anos de sobrevida. Então aqui ele traz 3 cores, né? 5 anos, 15 anos e 30 anos. E aí, assim, quando a gente fala agressivo, isso a gente está comparando o câncer de tireoide, os tipos de câncer de tireoide. Então, por exemplo, o carcinoma papilífero, a recidiva, a chance de sobrevivência em 30 anos é 91%. Isso, em outros tumores, isso nem é contabilizado. Por exemplo, em câncer de mama, os estudos eles só trazem sobrevida de 5 anos. Tumor de estômago, tumor de fígado, de pâncreas, é sobrevida em 5 anos, porque são tumores mais agressivos. Já o de tireoide, como os pacientes, a maioria deles escapa, a gente tem que trazer tempos bem maiores, bem mais longos, porque realmente se fala em anos, em décadas, né? Então, quando a gente fala que o medular é mais agressivo, é comparando com o papilífero, tá? Então, aqui, ó, carcinoma papilífero, muito parecido com o carcinoma folicular, 92% de sobrevida em 30 anos. Isso é 92% porque 30 anos, às vezes a pessoa descobre o câncer aos 70, e aos 70, para viver 30 anos, é bem mais difícil, né? Então, aqui tem que levar isso em consideração também. É por isso que essa sobrevida cai, não quer dizer que o paciente morreu do câncer de tireoide, mas sim porque ele teve tanto tempo para viver que morreu de outra causa, tá? E aqui, quando ele traz o do carcinoma medular, apesar de serem poucos casos, a gente consegue ver que é menor a sobrevida, né? Pacientes com carcinoma medular, eles têm uma chance maior da doença voltar, chance maior da doença se espalhar ao ponto de não ser mais tratado. Isso pode acontecer no carcinoma medular, tá? Então ele realmente é mais agressivo, mas não é tão mais agressivo assim. Opa, o que eu fiz aqui? Vamos lá, próxima pergunta. Quem tem carcinoma papilífero é fácil de curar? Então, essa pergunta ela é muito relativa, né? Aqui uma analogia. Então, vamos dizer, se você tem uma árvore para derrubar ou apenas a semente, é bem mais fácil você resolver o problema se você pega ele na semente. Então, da mesma forma, o carcinoma papilífero, quando você descobre ele, um tumor com menos de 1 centímetro, por exemplo, que é o que a gente chama de microcarcinoma papilífero, é possível tratar o paciente com uma cirurgia parcial da tireoide, tratar um câncer, removendo apenas a metade da tireoide, mantendo a outra metade intacta, que não vai ser necessário repor o hormônio, reduz a chance de ter problemas com o cálcio por conta das paratireoides, problema com o nervo da voz. Então, quando você pega no começo, a chance de resolver o problema é bem mais fácil, né? Acaba que quando tem a árvore lá, então quando é um tumor grande, que já está em vários linfonodos, quer dizer, já enviou outras sementes, já surgiram outras mudas, é bem mais difícil controlar. Então, realmente, o segredo é o diagnóstico precoce, é pegar cedo para não ter realmente tanta complicação relacionada ao tratamento, tanto impacto relacionado ao tratamento. De uma maneira geral, é possível a gente considerar fácil de tratar, porque a maioria dos pacientes o tratamento envolve uma modalidade de tratamento. Seria a cirurgia para remover a doença. Alguns pacientes, além da cirurgia, vai ser necessário um outro tratamento que é a chamada radioiodoterapia. Você dá iodo radioativo para destruir qualquer célula do câncer que possa ter sobrado. E em alguns pacientes, além dessas duas modalidades, a gente vai precisar da terapia supressiva. É fazer uma quantidade maior de hormônio para conseguir inibir que a recidiva surja ou que ela cresça, tá? Alguns pacientes, e aí já entrando numa quantidade de pacientes bem maior, vão precisar de bem mais tratamentos do que esse, como por exemplo radioterapia externa, inibidores de tirosina quinase. Então nós ainda temos muitos tratamentos disponíveis para casos mais avançados, mas em geral a maioria dos pacientes recebe um tratamento que é a cirurgia e depois da cirurgia fica acompanhando, tá? Então a gente pode sim considerar que é fácil de tratar na maioria dos casos. Próxima pergunta. Câncer de tireoide pode ter os mesmos sintomas de hipotireoidismo? Então vamos lá. O principal sintoma de um câncer de tireoide é como esse aqui da imagem. Esse paciente é um homem que procurou ajuda porque percebeu um caroço duro no pescoço na região da tireoide. Então ele tinha um câncer de tireoide, né? Nódulo duro visível nessa região é um dos sintomas. A maioria dos pacientes descobre o câncer de forma totalmente assintomática. A pessoa não sentia nada, fez um exame de ultrassom e descobriu um nódulo esquisito, um nódulo que a gente chama de TIRAD5, que tem bordas irregulares, é hipoecóico, tem microcalcificações, e ao descobrir esse nódulo, faz o exame de punção, confirma que é câncer e vai para o tratamento que é a cirurgia. Então, a maioria dos casos de câncer de tireoide não tem sintomas, ou quando tem sintomas é um caroço palpável no pescoço. Quando é nessa região anterior, que é igual ao da imagem, sugere que o nódulo está apenas na tireoide,
Quando é um caroço mais lateral, isso pode já ser uma metástase do câncer de tireoide. Começou na tireoide, se espalhou para os linfonodos da região lateral do pescoço. Sintomas de hipotireoidismo geralmente têm relação com problemas de hormônio da tireoide, que aí o paciente vai ter um ganho de peso, vai ter uma retenção de líquido, vai ter uma sonolência, uma queda de cabelo, uma constipação. São diversos sintomas vagos e inespecíficos que podem inclusive ser por outros problemas, mas que indicam que a tireoide não está produzindo hormônio. Isso não costuma ter relação com câncer de tireoide. A maioria dos casos de câncer de tireoide, o tumor, por exemplo, inclusive nesse caso em que a gente vê um bócio, uma tireoide aumentada, os exames de sangue são normais. A pessoa tem uma tireoide que está funcionando apesar de ter o nódulo. O nódulo não afeta a produção de hormônios e não altera os exames de sangue. O exame que avalia melhor se tem ou não nódulo e se tem ou não câncer de tireoide é um exame de imagem, é o ultrassom de tireoide. O exame de sangue vai ver se tem problema de hormônio, porém, respondendo à pergunta, não tem relação nenhuma com os sintomas de hipotireoidismo, tá? Vamos lá, próxima pergunta. TSH alterado vira câncer na tireoide? Então, o exame de TSH, ele avalia como está o funcionamento da tireoide. Se o paciente está com a quantidade adequada de hormônios da tireoide, se está em hipotireoidismo ou se está em hipertireoidismo. Ele consegue ver esses três estados, se a pessoa está normal, aumentado ou baixo, né? E também consegue avaliar o tratamento dessas doenças. O TSH ele não costuma ter alteração com o câncer, nem costuma induzir um câncer. Porém, esse TSH, eu trouxe aqui um gráfico mostrando a relação, né, de onde é que é produzido esse TSH. Então, nós temos no nosso cérebro, no sistema nervoso central, o hipotálamo e a hipófise, é o chamado eixo hipotálamo hipofisário. São duas estruturas que regulam o funcionamento de diversas outras glândulas do corpo, inclusive a glândula tireoide, é como se fosse o chefe da tireoide. E essa hipófise, ela vai controlar a tireoide através desse sinalizador, através desse exame, né, desse anticorpo, quer dizer, desse hormônio, que é o TSH. Então, quando a hipófise produz o TSH, ele faz com que a tireoide trabalhe mais. É por isso que o nome é hormônio tireoestimulante, TSH. Então, quando esse TSH ele é liberado, ele estimula a tireoide. O TSH elevado, ele vai fazer com que a tireoide cresça para conseguir produzir mais hormônios e isso, de forma indireta, pode estimular um tumor da tireoide, seja um nódulo benigno, seja um nódulo maligno. Então, um TSH elevado, enquanto ele não é tratado, ele pode sim fazer com que um nódulo na tireoide, inclusive um câncer de tireoide, cresça. Mas ele não causa a mutação, ele não faz um nódulo benigno virar maligno. Ele faz todos os tecidos relacionados à tireoide crescerem para conseguir produzir mais hormônio. Essa é a função dele. O outro ponto também é que o TSH ele não tem relação com o diagnóstico de câncer. Então, o paciente pode ter hipo ou hipertireoidismo, TSH alterado, e isso não tem relação alguma com saber se a pessoa tem ou não um câncer de tireoide. O exame que descobre se tem ou não um câncer de tireoide é o exame de imagem, é o exame de ultrassom de tireoide, que vai aparecer o caroço lá, dependendo das características daquele nódulo, ele precisa ser puncionado ou até operado, tá bom? Para as próximas perguntas, PET scan ou ultrassom de tireoide para detectar câncer de tireoide? Qual é o melhor? Então, eu trouxe aqui imagens dos dois exames. Esse primeiro é um exame de ultrassom, que eu deixei aqui em verdinho marcado a tireoide, e aqui em vermelhinho marcado um nódulo na tireoide com características suspeitas. É um nódulo sólido, hipoecóico, com microcalcificações, que são esses pontinhos brancos. Então, o nódulo na tireoide maligno, o câncer, ele surge como um nódulo que tem essas características, e à medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo e conseguindo invadir os tecidos ao redor, enviar metástases para os linfonodos próximos da tireoide. Então, nos tumores iniciais, o melhor exame disparado é o exame de ultrassom. Isso porque o tumor é pequeno, o tumor não se espalhou, ele está todo contido na tireoide, então basta um exame de ultrassom, que é um exame pouco invasivo. No meu consultório eu tenho um aparelho de ultrassom, hoje em dia a gente consegue fazer o exame físico já com o exame de ultrassom, já estadiando para ver se o problema está só na tireoide ou se já foi para os linfonodos, né, sem a necessidade de um exame mais invasivo, que tem radiação, que tem contraste, que a gente consegue, né, poupar o paciente desses exames. Então, aqui a imagens do outro exame que foi perguntado, né, o PET-TC, e aqui trazendo a PCI. Então, o PET-TC é um excelente exame para tratamento do câncer de uma maneira em geral. A gente usa glicose marcada com radiação e vai descobrir onde que tem doença. Então, ele é um exame muito bom para encontrar metástases à distância, por exemplo. No câncer de tireoide inicial, que aí eu vou voltar com a imagem só para a gente não dar tanta informação.
Em tumores iniciais, isso pode gerar um problema. Quando você faz, tipo assim, para matar uma barata, você dá um tiro de canhão. No tumor inicial da tireoide, se você usa um PET scan, você pode descobrir nódulos que não têm qualquer significado clínico, pois esse exame ele tem uma sensibilidade alta, ele acha tudo. O PET-TC ele é um exame ótimo quando ele vem negativo. Então, fez o PET, veio negativo, ótimo. Porém, ele pode achar alterações no corpo que não tem qualquer relevância, e aí você vai acabar investigando problemas, por exemplo, surgiu um caroço na coluna, que não quer dizer nada, surgiu um nódulo no fígado, que não quer dizer nada, mas antes de tratar o problema da tireoide, que o ultrassom já achou, que já viu que está tudo localizado, você vai perder tempo com diagnósticos sem necessidade, tá? E aí, por que não é tão interessante, na maioria dos casos, o PET-TC? Porque nós temos a pesquisa de corpo inteiro. Nos casos de tireoide, câncer de tireoide bem diferenciado, que tem a necessidade de fazer esse tratamento, por risco intermediário ou não, a gente tem um exame que é muito parecido com o PET, em que o paciente vai tomar o iodo radioativo e a gente vai rastrear o corpo todo para ver onde foi parar as metástases, se tem metástase ou não, onde o iodo foi parar, né? Então, por exemplo, aqui era uma paciente que ela tinha o nódulo na tireoide que foi removido, o câncer de tireoide, vou botar aqui para cá que não apareceu. E aqui, na iodoterapia, foi captado contraste em vários nódulos no pulmão, mostrando que essa paciente ela tinha metástase pulmonar do câncer de tireoide. Fora que, além desse achado da pesquisa de corpo inteiro, a gente viu uma tireoglobulina muito alta e depois fez a tomografia e confirmou que tinham esses nódulos lá, né? Então, assim, o exame de PET-TC para câncer de tireoide bem diferenciado, a gente consegue substituir ele com a pesquisa de corpo inteiro, que já faz parte do protocolo, já faz parte do paciente que tem doença intermediária, avançada, fazer a iodoterapia e descobrir se tem ou não doença à distância. E a vantagem é que já trata. Na própria iodoterapia você já está tratando isso daqui. Inclusive, essa paciente eu não trouxe o próximo exame, mas quando ela repetiu a iodoterapia, essa captação do pulmão já diminuiu bastante. Isso porque a iodoterapia trata as metástases à distância do câncer de tireoide, tá? Então, resumindo, PET-TC não é um bom exame inicial. O exame inicial para câncer de tireoide é o ultrassom do pescoço. Ultrassom bem feito, né? Vamos lá, próxima pergunta. Vou fazer tireoidectomia, nódulo de 3 centímetros, linfonodos típicos, níveis A2 e A3. Deve retirar também? Então, linfonodos típicos é normal ter em todo o pescoço. A gente não vai tirar linfonodos típicos, porque senão a gente vai tirar 300 linfonodos do pescoço. Aqui a busca o carcinoma papilífero da tireoide, ele pode se espalhar para os linfonodos. Então, a gente precisa fazer o que a gente chama de esvaziamento cervical. Então, aqui, por exemplo, esse paciente ele tinha um carcinoma medular da tireoide, que já apresentava metástases nos linfonodos. Então, foi removido os linfonodos da região central do pescoço, que é o chamado nível 6, e também os linfonodos do nível lateral do pescoço, seriam os níveis 2, 3, 4 e 5. Então, mostrando aqui a imagem, o tumor que começou na tireoide, ele primeiro se espalhou para os linfonodos da região central, e, no caso desse paciente, ele já tinha metástase aqui nessa região lateral. Então, quando isso acontece, como você consegue ver aqui que a gente tem as conexões entre os linfonodos, não faz sentido tirar só o linfonodo acometido. A gente precisa tirar todo esse tecido ao redor, toda a drenagem linfática daquela região, pois existe risco de ter várias micrometástases no trajeto. Então, é por isso que no paciente que tem metástase no linfonodo comprovada, né, você tem lá o ultrassom mostrando que tem um linfonodo acometido por metástase, a punção confirmou isso, a gente precisa fazer essa cirurgia maior, além de remover só a tireoide, remover os linfonodos daquela região. Então, repetindo, quando é apenas linfonodos centrais, remove a tireoide e remove essa região, que é o esvaziamento recorrencial, é o mesmo corte da cirurgia da tireoide, é o mesmo local, os mesmos riscos relacionados a nervo da voz e paratireoide. Quando a gente tem linfonodos na região lateral, além de remover a tireoide e os linfonodos do nível central, é necessário fazer também o esvaziamento lateral dos níveis 2, 3, 4 e 5. Não remove o nível 1, que seria esse mais alto aqui, porque a gente não tem metástase até essa região, tá? Então, é algo que aumenta a morbidade relacionada ao tratamento, pois é uma cirurgia maior que impacta numa recuperação mais lenta, mas é o que oferece a maior chance de cura, né? A maior taxa de controle. Um dos problemas relacionados ao tratamento do câncer de tireoide é o paciente receber um subtratamento. Então, por exemplo, a doença veio... Deixa eu... Meu mouse. A doença veio para cá, né? Começou
na tireoide e teve uma metástase no nível 4. E aí, ao invés de fazer o esvaziamento adequado, níveis 2, 3, 4 e 5, remove apenas esses linfonodos aqui próximo da tireoide, com um cortezinho pequeno para ter menos recuperação. Então, fez um subtratamento. Isso aumenta a chance de ter sobrado um linfonodo na região, porque a metástase linfática ela vai seguindo toda essa rede, essa conexão de linfáticos, e aí, depois de alguns anos, a doença volta e o paciente tem que operar de novo. Então, quando você não trata o problema da forma correta, né, tudo na vida tem uma forma fácil e uma forma certa. Se você faz o caminho mais fácil, no final, talvez não resolva, né? Já o certo é certo, né? Um tratamento mais agressivo, mas que oferece uma melhor chance de cura, uma melhor chance de resolver de forma definitiva. Vamos lá, próxima pergunta. Eu trouxe aqui 3 perguntas que são muito parecidas, né? Inclusive, eu recebi várias outras nesse mesmo sentido. Algumas pessoas enviaram perguntas que não eram dentro do tema. O tema é câncer de tireoide, eu recebi centenas, eu vi todas elas. Se o tema é câncer de tireoide, eu pego as perguntas relacionadas a câncer de tireoide. Recebi muitas perguntas sobre hipotireoidismo, muitas perguntas sobre a cirurgia pré e pós-operatório, perguntas sobre linfonodos. Então, assim, às vezes a pessoa fica chateada, mas é porque eu tenho um tempo limitado para conseguir responder todo mundo, né? Eu sou só um e eu já faço muita coisa, né? Então, se o tema é câncer de tireoide, eu peguei perguntas relacionadas ao câncer de tireoide e fui colocando numa ordem, né, que faz sentido para explicar para vocês, né? Vamos lá. Então, quais são os exames mais importantes? Após a cirurgia, o paciente é considerado curado do câncer, tireoglobulina inferior a 0,2 é considerada zerada. Então, após a cirurgia, nós fazemos o estadiamento, é avaliar o quanto de doença tinha e o quanto de doença sobrou. Isso nós temos 2 estadiamentos. Existe o estadiamento da ATA, que é a Associação Americana de Tireoide de Risco de Recidiva. Então, depois que opera, a gente olha a biópsia da cirurgia e os achados da cirurgia para ver se o paciente era baixo risco, intermediário ou alto risco de recidiva. E existe o estadiamento da ATA, que avalia a resposta ao tratamento. Então, após a cirurgia, como é que ficou a tireoglobulina, como é que ficou o ultrassom. E aí o paciente pode ser considerado a resposta completa ao tratamento, que é quando a tireoglobulina vem zerada, resposta bioquímica incompleta, que é quando a tireoglobulina está alterada, resposta estrutural incompleta, que é quando tem caroço no pescoço ou em outra parte do corpo, e a resposta indeterminada, que é quando esse paciente tem uma tireoglobulina que não está muito alterada, mas também não zerou, ou quando a antitireoglobulina é positiva. Então, para saber se está curado ou não, é importante ter essa avaliação, né? Esse estadiamento. Eu costumo fazer o estadiamento com 6 semanas após a cirurgia, a gente já faz todos esses exames e ultrassom e olha a biópsia para decidir qual vai ser o próximo passo. Pois dependendo do resultado desses exames, a gente vai decidir, por exemplo, se precisa fazer ou não a iodoterapia, como vai ser o acompanhamento, se vai ser um acompanhamento mais próximo ou um acompanhamento mais afastado, tá? Isso é algo extremamente importante justamente para responder se está curado ou não, quais são as chances da doença voltar, tá? É por isso que essa pergunta ela é muito variável de caso para caso. Tem pacientes, por exemplo, que têm um câncer de alto risco de recidiva, era um tumor grande, um tumor com vários achados, como invasão angiolinfática, extensão extratiroidiana, que depois da cirurgia vem lá a resposta completa ao tratamento, o que é ótimo, que a gente não vai fazer um tratamento tão intenso. Da mesma forma, tem pacientes que eram baixo risco, mas que depois que opera, descobre, por exemplo, uma tireoglobulina muito alterada, que aí na investigação a gente descobre que tinha um linfonodo que não foi removido na cirurgia, e aí vai ter que fazer o esvaziamento cervical. Então, isso é muito variável de caso para caso, tá? Mas, em geral, é isso que é feito, né? O estadiamento. Vamos lá, outras perguntas relacionadas à iodoterapia, né? Então, pergunta se todo mundo toma, quanto tempo, né? Como é que funciona. Nos casos de câncer de tireoide, nós temos esse tratamento adicional chamado iodoterapia ou radioiodoterapia. É um tratamento em que o paciente faz um preparo de 30 dias, fica sem tomar a medicação, ou durante esse preparo, no final, ele toma o TSH recombinante para o TSH subir, e quando ele está preparado, quando as células que sobraram estão com fome de iodo, o paciente toma o iodo radioativo e vai destruir essas células, tá? É um tratamento para o carcinoma papilífero e carcinoma folicular da tireoide, que ele aumenta as chances de cura. Então, como é que a gente decide se precisa? Baseado no estadiamento de risco de recidiva. Se o paciente era de baixo risco, quer dizer, era um tumor pequeno, sem nenhum achado adverso, em geral não precisa fazer, porque se a chance de voltar já é baixa, você não precisa de um tratamento adicional.
mas se o paciente tem um risco intermediário, por exemplo, era um tumor com invasão geolinfática, com extensão extratireoidiana, se tinha alguns linfonodos acometidos, ou se era um tumor de alto risco, por exemplo, tinha um linfonodo grande, 3 centímetros, se era um tumor grande, se o tumor não foi removido por completo, nesses casos tem que fazer a iodoterapia, né, para aumentar as chances de cura, tá? Então a gente decide se precisa ou não da iodoterapia baseado no estadiamento, e aí realmente é algo que tem que ser visto em consulta, né? Não é uma forma geral, né? Depende muito de cada caso, né? Outro ponto, qual o próximo passo após a iodoterapia? E aqui também uma pergunta parecida. Depois de feito o tratamento, tireoidectomia total, esvaziamento, de quanto tempo vai diminuindo a chance de recidiva? Então, depois que o paciente opera, né, baseado no estadiamento dele, se era um paciente de baixo risco de recidiva, por exemplo, eu costumo acompanhar de 3 em 3 meses no primeiro ano, de 6 em 6 meses até 2 anos, uma vez por ano até 10 anos, e depois disso é considerado curado. E esse acompanhamento é feito com os exames, né, o TSH para ver a dose da medicação, para ver a intensidade da supressão, com a dosagem da tireoglobulina e antitireoglobulina e com o exame de imagem ultrassom que eu faço no consultório, eu mesmo examino meus pacientes. Então, essa é a forma que eu acompanho os pacientes de baixo risco. Nos casos de alto risco, esse acompanhamento ele é feito de uma forma mais precoce, são mais consultas, justamente porque se o câncer voltar, durante esse acompanhamento você consegue detectar isso. Por exemplo, a tireoglobulina vai começar a subir, ou no exame de ultrassom vai aparecer um linfonodo, e quando aparece essa doença você vai investigar para poder tratar. Porque quando isso não é feito, a doença ela pode voltar, pode não ser detectada a tempo e chega uma hora que se torna irressecável, não dá mais para tratar, não dá mais para tirar porque ficou muito grande. Então é algo que durante o acompanhamento a gente vai, né, detectar e tratar. Eu deixei aqui marcado esse outro exame que é a pesquisa de corpo inteiro. Em alguns pacientes é possível fazer esse exame, não é feito de rotina no meu acompanhamento, a maioria dos pacientes eu não solicito PCI de rotina, mas quando a gente pega, por exemplo, uma tireoglobulina que está subindo, que não apareceu nada no ultrassom, ele pode ser um exame útil. Na pesquisa de corpo inteiro você vai encontrar justamente se tem ou não uma recidiva ali, né? E vamos lá para terminar a última pergunta, o que define esses 1% de pessoas que morrem por conta do câncer de tireoide? Então eu trouxe aqui 2 casos. O câncer de tireoide ele realmente pode matar, mas isso é algo bem incomum. E em geral tem um pouco de negligência do paciente, pois é uma doença que cresce muito lentamente na maioria dos casos e dá tempo de tratar quando a pessoa procura ajuda mais cedo. Então esses 2 casos eles representam justamente essas 2 situações, né? O primeiro é um paciente que tinha um bócio há vários anos, há várias décadas, chegou a um ponto que começou a ter uma rouquidão, a voz começou a se alterar e mesmo assim não procurou ajuda e chegou a um ponto que começou a ter dificuldade para respirar. E aí só então foi levada à emergência e foi descoberto que ela tinha um câncer de tireoide invadindo a laringe, né? De tão enraizado que o tumor já estava, ele invadiu o nosso órgão da voz, da respiração, e para essa paciente foi feita a laringectomia total, foi feito o esvaziamento cervical, foi feito iodoterapia, foi feito radioterapia externa, todos os tratamentos possíveis, porém, durante o acompanhamento, 1 ano após o acompanhamento, ela teve uma convulsão e foi descoberto que ela estava com metástase cerebral. Acabou entrando em coma e faleceu do câncer de tireoide metastático. Então, veja que é uma evolução em que a pessoa procurou ajuda muito tarde. A maioria dos pacientes que eu vejo falecer de câncer de tireoide procurou muito tarde e a doença já estava avançada. Ou outra situação, que nem é esse caso aqui. O paciente fez o tratamento no tempo certo, conseguiu remover toda a doença, porém abandonou o acompanhamento, não fez mais nenhum exame e quando procurou ajuda novamente, esse senhor ele tinha aqui, depois de uma cirurgia de câncer de tireoide com esvaziamento cervical, ele teve uma recidiva no mediastino, dentro do tórax. Aqui no exame de raio-x é possível ver, né, que existe uma massa aqui grande mediastinal, já com, a gente chama circulação colateral. O tumor invadia a veia cava superior e as veias bem dilatadas por conta do retorno venoso prejudicado. Além dessa circulação colateral, ele veio com bastante dificuldade para respirar, porque o tumor já invadia a traqueia. Então, esse paciente acabou fazendo o tratamento, fez radioterapia, mas chegou uma hora que não resistiu, não era mais possível respirar. Então, o câncer de tireoide, em 2 situações, a gente acaba perdendo pacientes. Ou quando procura muito tarde a doença muito avançada, ou quando o paciente perde o segmento, passa vários anos sem ver que a doença voltou e ela vai crescendo e chega uma hora que não dá mais para tratar de tão avançado. Então, se você tem um câncer de tireoide, fez o tratamento no tempo certo,
buscou ajuda, fez os exames, fez cirurgia, fez iodoterapia e faz o acompanhamento regular, dificilmente vai ser surpreendido por uma doença que não tem mais o que fazer, que não tem mais tratamento. Pelo contrário, é comum a gente detectar recidivas bem pequenas e às vezes nem é indicado o tratamento daquela recidiva. A gente fica acompanhando a recidiva por um tempo e só quando a gente vê que ela de fato começou a progredir é que o paciente vai para a cirurgia para tratar de forma definitiva, tá bom? Então é isso, estou vendo aqui 33 minutos de vídeo, ficou um vídeo bem longo, mas eu acho que ficou um vídeo bem didático, eu peguei todos os aspectos relacionados ao câncer de tireoide, né? Peguei as melhores perguntas, e aí já até agradeço a todo mundo que enviou pergunta. Semana que vem, se Deus quiser, vai ter de novo, vou abrir uma caixinha no sábado, e no domingo eu vou gravar aqui o vídeo, né, para ajudar vocês com algum aspecto relacionado à tireoide, ou ao câncer de cabeça e pescoço, algum tema. Eu vou sempre escolher algum tema interessante pra gente ter esses vídeos aqui, que pra mim tem dado certo. Esse horário é um horário ótimo que eu consigo gravar os vídeos enquanto a minha família tá descansando, tá? E é isso, pessoal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!